Olá, meus queridos amigos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Luminescentemente, onde discutiremos temas da atualidade, comportamentos, ideias, sempre buscando referência nos grandes pensadores que nos brindaram e ainda brindam com suas ideias luminosas. Nosso objetivo é propor reflexões, trocar ideias, entrarmos juntos e definitivamente na espiral do progresso intelectual e moral. Serão vídeos normalmente curtos e divididos em 3 partes. Na primeira, serão apresentados breves conceitos necessários para uma boa compreensão do tema a ser abordado no vídeo. Mas como existem muitos canais que tratam especificamente de cada um desses conceitos, aqui eles serão sintetizados ao máximo, para o vídeo não ficar muito desgastante, muito longo. Logo em seguida, serão apresentados e analisados alguns pensamentos relevantes, de grandes vultos que, em geral, se destacaram em seus ramos de atuação, seja na ciência, na filosofia, nas artes ou uma liderança espiritual. Todos terão seu espaço aqui neste canal. Por fim, sempre haverá um desafio individual à reflexão, trazendo para o nosso dia a dia, de modo que possamos auto-iluminar a nossa mente e aprimorar a nossa maneira de ver as coisas, quem sabe até a nossa forma de agir, a forma como respondemos aos acontecimentos da nossa vida. Bom, como o objetivo do canal é estimular o raciocínio, nosso primeiro tema não poderia ser outro. Falaremos sobre o racionalismo. Vamos lá? Em filosofia, chama-se de epistemologia o estudo da ciência e de sua metodologia, e é ela que busca descrever a teoria do conhecimento. Durante muito tempo, as principais correntes filosóficas que trataram o tema foram justamente o racionalismo, de um lado, em contraposição ao empirismo, do outro lado. O racionalismo defende que nosso conhecimento genuíno só pode ser decorrente da razão pura, ou da nossa racionalidade que nos é inata, uma vez que tudo que vivenciamos ou experimentamos na vida nos faz acreditar em falsas verdades. Ou seja, nossos olhos, ouvidos e demais sentidos não raramente nos traem e não são bases suficientemente sólidas para que possamos construir novas teses, formular novas teses. A racionalidade, como disse, nos é inata, universal e democraticamente distribuída, conforme afirmou Descartes. Na contramão do racionalismo, nós temos o empirismo, que é a corrente filosófica que defende, ao contrário, que todo o nosso conhecimento deriva das nossas vivências. Inclusive, a razão vem sempre depois da experimentação ou da observação através dos nossos sentidos. O ser humano, segundo eles, é uma tábula rasa, conforme nos diz John Locke. Os principais nomes da filosofia racionalista foram Descartes, Leibniz e Spinoza. Já no empirismo, tivemos como molas propulsoras os filósofos Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Uma terceira corrente, que é a corrente do iluminismo, ela veio para pôr fim ao embate que existia entre os empiristas e os racionalistas, defendendo que tanto as vivências quanto as ideias racionais contribuem no conhecimento humano. Immanuel Kant, influenciado pelas ideias do racionalista Leibniz, é o principal nome das ideias iluministas. Para concluir essa parte, gostaria apenas de citar Karl Popper e alguns pontos mais relevantes do seu racionalismo crítico, tais quais a falseabilidade das ciências positivas e o problema da indução. Mas o que afinal é essa tal de falseabilidade das ciências? Basicamente, é o que faz a ciência ser a ciência como ela é, ou seja, eternamente provisória, podendo a qualquer momento ser refutada, questionada, readequada, corrigida, chegando cada vez mais próximo da verdade absoluta, sem nunca tocá-la. Fica muito claro a necessidade de se procurar possíveis falhas nas teorias, gerando o que se conhece como a espiral do conhecimento. Para Popper, é muito mais assertivo conseguir perceber as falhas teóricas e saber como corrigi-las do que comprovar as teorias. Outro ponto importante da filosofia de Popper é o problema da indução, na qual não é possível partir de uma amostra particular, de um universo particular, para um universo global, para o todo, do particular para o todo, sem que haja risco de que a teoria seja falsa e se perca em algum momento.
Bom, pessoal, eu disse que seria bem sintético nessa parte desse nosso vídeo e eu acho que já temos o suficiente. Então, bora ver as ideias lá, pessoal. Olá, pessoal. Então, voltamos aqui agora com os nossos pensamentos, né? Aqui a gente vai mostrar um pouquinho das ideias de cada um dos nossos filósofos, cientistas, os nossos amigos aí que trouxeram tanta coisa luminosa para nossa mente, né? Para nossa forma de pensar e de agir na nossa vida. Então, começando aí com o grande racionalista, né? René Descartes, ele disse, entre tantas outras coisas maravilhosas que ele trouxe para nós, tomei a decisão de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos. Então, pessoal, olha a profundidade disso aqui, né? Ele, em determinado momento da vida, ele tomou a decisão simplesmente de zerar o pote de verdades que ele tinha na mente dele, né? Ele falou, não, o que eu acho que é verdade, na verdade, são todas ilusões. Eu vou partir desta premissa, não que sejam de fato todas ilusões e não exista nenhuma verdade, mas eu vou partir da premissa de que tudo aquilo que eu tenho reputado como verdades na minha mente até hoje são não passam de ilusões dos meus sonhos. E aí, a partir daí, eu vou começar a refletir em cada uma das coisas para ver se elas são verdades ou não, se eu posso realmente chamá-las de verdade ou não, tá certo? Complementando, complementando a ideia, ele também falou o seguinte aqui, que é bem conhecido, né, do Descartes: enquanto duvido de tudo, olha só, pessoal, enquanto duvido de tudo, não posso duvidar que esteja duvidando. Ou seja, o fato dele duvidar, para ele, é uma certeza, é uma verdade. Então, ele chegou racionalmente na conclusão de que ele não poderia duvidar se ele não existisse, entendeu? Aí ele segue aqui, ó, eu sou algo que duvida, ou seja, ele é algo. Tá? Então, até mesmo a própria existência, ele chegou a colocar em dúvida, né, naquela frase anterior que a gente viu, que deixou de ser uma verdade para ele, é apenas uma ilusão de que ele está vivo, de que ele é algo. Tá? Isso num primeiro momento como premissa, para que ele pudesse realmente ir um pouco mais profundamente, né, buscar o sentido daquilo que ele acreditava como verdade. E aí, aos poucos, ele vai chegando, né, e aí ele segue aqui, tá vendo? Ó, eu sou algo que duvida, sou algo que pensa na dúvida, tá? Então, sou algo que pensa. Além de ser algo, sou algo que pensa. Aos poucos, ele vai chegando na conclusão de que ele existe, né? Então, sou algo que existe por pensar. Se penso, logo existo. Então, olha só, pessoal, essa é a verdadeira desconstrução de si mesmo, né? É a pessoa que em determinado momento da vida, e ele disse isso no seu discurso do método, né? Ele fala assim: todas as pessoas, em algum momento, pelo menos em um momento da vida, deveria zerar o seu, vamos dizer assim, né, em termos simples de entender, zerar o seu estoque de verdades. Não deixar de acreditar que tudo aquilo que ele pensa que é verdade, tá? Em algum momento da vida. Então essa é o grande ponto central aí da filosofia de Descartes. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais quando a gente for fazer uma reflexão, tá? E eu quero voltar um pouquinho nesse ponto depois. Seguindo aqui, a gente tem. Só um minutinho. A gente tem Leibniz, né, que eu trouxe aqui, que também é outro filósofo racionalista, né? Então ele coloca assim: entendo, por razão, não a faculdade de raciocinar, que pode ser bem ou mal utilizada, mas o encadeamento das verdades, que só pode produzir verdades, e uma verdade não pode ser contrária à outra. Então, se a gente for parar para pensar aqui na frase de Leibniz,
nós temos uma similaridade com o pensamento de Descartes bastante grande, né? Que ele não acredita que a razão, né, ela seja proveniente aí de observação, de experimentação, né? Mas ela também depende sempre, né, de ter uma base verdadeira, tá? Ela é uma reflexão sobre bases já pré-existentes que comprovadamente são verdadeiras, tá? Podem ser ditas como verdades. E aí e ele completa falando aqui que uma verdade não pode ser contrária a outra verdade, né? Então, existem muitas situações que são realmente contraditórias aí, que a gente acredita que uma coisa é verdade e que outra coisa é verdade, e elas são totalmente impossíveis de serem verdadeiras ao mesmo tempo, né? Então, isso é uma coisa que Leibniz faz questão de deixar muito claro. O que é interessante aqui é que tanto Leibniz quanto Descartes, né, você percebe que foram grandes matemáticos também. Então, esse pensamento, que até é chamado de pensamento cartesiano, né, que segue essa sistemática de pensamento, né, de forma de pensar, com lógica, com coerência, com racionalidade, ela é muito presente no jeito de fazer as coisas, no jeito de desenvolver teorias, né? Por pessoas que são do ramo de exatas, que é um ramo que demanda esse tipo de lógica, de coerência, né? Mais arraigados, assim. Então é interessante que tanto Leibniz quanto Descartes fazem parte desse grupo de pessoas que, que compreendem a razão, né? O conhecimento, a teoria do conhecimento, mais voltado para a razão e menos voltado para a observação. E aí, finalmente, a gente tem também o Karl Popper, né? E ele diz o seguinte: ao contrário de quanto mais se consegue comprová-la, uma teoria se torna lei quando não se consegue mais negá-la. É aquilo que a gente estava falando na conceituação desse tema, né? Que na filosofia de Popper ele acredita que é mais assertivo quando o cientista tenta capturar aqueles pontos que são passíveis de terem falhas na sua teoria, investigue, aprofunde-se sobre aquilo, descubra as falhas e saiba como corrigi-las. É mais importante esse procedimento do que ficar martelando e batendo na tecla de tentativa de comprovação de que ela é verdadeira. Porque, primeiramente, quando a gente tenta comprovar que uma teoria é verdadeira a todo custo, né, nós induzimos a nós mesmos. Nós nos autoinduzimos, a gente começa a formar o nosso poço de verdades, né, com base em premissas que não são 100% verdadeiras. Por isso que tem muito do racionalismo aqui na filosofia de Popper, né, porque precisa ter uma base sólida, né, mas a base para Popper dificilmente é 100% sólida. Tá? Então, é aquilo que a gente falou da ciência, né, de ser falseável. Então, ela sempre corre o risco de ser alterada, de precisar ser alterada, de precisar ter correção. Como aconteceu, por exemplo, com a questão da gravitação universal, né, que Newton, durante muito tempo, durante séculos, né, trabalhou e desenvolveu uma teoria da gravitação universal, onde ele imaginava que tinha um determinado tipo de funcionamento é, entre as massas. Já quando veio Einstein, né, e retomou esse mesmo assunto da gravitação, e ele conseguiu mostrar que se tratava de, na verdade, uma outra forma de comportamento dos corpos celestes, né, com relação à gravitação universal. Ou seja, é uma coisa que era uma verdade, tida como uma verdade absoluta até então, né, a questão da gravitação universal por Newton. De repente, não é que caiu por terra, porque muito daquilo é verdade,
ou seja, ela funciona até um determinado momento, mas não funciona a partir de um outro momento. É a mesma coisa que acontece também com a teoria com o mundo quântico, né? As leis da física se comportam de uma maneira diferente, né, num universo macro e num universo nano, né? Então, existe uma diferença que não é que não funciona mais a teoria antiga, mas ela fica restrita a um determinado universo, né? Então, é mais ou menos isso aqui que ele quer dizer. Então, seguindo aqui, ele também coloca o seguinte: não importa quantos cisnes brancos você veja ao longo da vida, isso nunca lhe dará certeza de que cisnes negros não existem. Aqui entra um pouco naquela questão do problema da indução, né? Então, Popper, ele tinha como princípio de que uma coisa que uma teoria que você consegue comprovar para um determinado universo particular, não necessariamente será válido, né? Será uma lei universal para um sistema maior ou global, tá? Então, é o que ele fala aqui: o fato de existirem, de até onde você conseguir ver, você só ver cisnes brancos, não significa que aonde você não consegue ver, não haverá cisnes negros. Não é uma relação direta, tá? Então, sim possível afirmar que até onde você vê cisnes brancos. Mas não é possível afirmar o que tem além do que você está podendo ver. E é por isso também tem um pouco de racionalismo aqui, que, na verdade, tem aquela questão do ver, né, dos nossos sentidos, até que ponto eles estão nos traindo, né, ou nos dão uma verdade absoluta, né? É claro que em alguns momentos a gente tem, sim, como foi dito anteriormente aí na questão do iluminismo, a questão da observação, da experimentação nos traz, sim, subsídios muito consistentes do que é fato, do que é verdadeiro, né? Então, o nosso conhecimento, ele é fruto de ambas as coisas, tanto da razão, das ideias, né, que a gente vai concebendo ao longo do tempo, com base nas observações e com base nas nossas próprias ideias, e, e com isso a gente tem aí a formação da nossa própria consciência. Mas a experimentação, ela contribui, sim, muito na nossa formação, da nossa consciência e do nosso conhecimento. E aqui trazendo uma última frase do Popper, né? A ciência será sempre uma busca, jamais uma descoberta. É uma viagem, nunca uma chegada. Então, é um pouco daquilo, né, que ela é sempre provisória, né? A ciência, ela é sempre provisória. Então, ela vai se aproximando cada vez mais da verdade? Vai. Isso não tem a menor dúvida, né? Em determinado momento, ela chega num ponto que ela não pode mais ser contestada em determinados aspectos, né? E esses aspectos que não podem mais ser contestados, eles vão se tornando base para teorias mais complexas, né, que ainda demandam uma certa investigação para ver se existem falhas ou não, mas elas, pelo menos, elas têm uma base muito mais sólida, uma base que não é mais contestada. Então, é importante saber que no caminho, né, existem muitas coisas que precisam ser, assim, ser esgotado mesmo, todas as tentativas de perceber se existe alguma falsidade, algum engano naquilo que a gente está vendo. E aí, com isso, a gente vai conseguindo estabelecer critérios, né, e bases que são bastante sólidas para que a gente consiga seguir com a espiral do conhecimento, tá? Então é isso, pessoal, que eu queria trazer um pouquinho das ideias. Aí agora a gente vai para a parte da reflexão, que é a parte mais que eu vejo como mais importante aí dos nossos vídeos, tá? Para a gente realmente pensar
se tudo isso faz sentido na vida da gente, no nosso dia a dia, tá bom? Então, até lá, pessoal. Bom, meus amigos, agora chegamos naquele momento da reflexão, né? Tentar trazer um pouquinho daquilo, de tudo isso que a gente viu, fazer um catado, né? E trazer para o nosso dia a dia, trazer para a nossa vivência, para os assuntos que impactam na nossa vida, né? Verdadeiramente. E não tem como hoje a gente falar sobre impactos, sobre qualquer coisa na nossa vida sem citar a nossa tão falada pandemia, né, de Covid-19. Então, é importante que a gente possa trazer um pouquinho de tudo isso que a gente viu a respeito do racionalismo para os nossos dias, tá? Então, historicamente, a gente sabe que no final de 2019 nós tivemos aí uma nova doença ressurgindo, né, no planeta, lá em Wuhan, né? Os primeiros casos aconteceram lá. No começo era só isso que a gente sabia, da onde tinha vindo, que tinha sido através da sopa de morcego, ou vai saber alguma coisa relacionada à alimentação que eles têm lá na China. Enfim, pouco se conhecia, sabia-se que a doença matava pessoas, né? E que tinha um poder de transmissão muito grande. Aos poucos a gente foi conhecendo um pouco mais, passa um mês, passa dois, os países já estão com bastante número de casos, muita gente contaminada, muita gente morrendo, algumas sendo curadas, né? Então, aos poucos a gente vai obtendo dados, né, e tendo novas estatísticas que vão encaminhando as pessoas para fazer isso, para fazer aquilo. Então, se analisa medicamentos que outrora curavam doenças similares. Então, aquela história da tentativa e erro, vamos testar essa medicação para ver se a gente consegue curar essa pessoa, vai entubar, entuba a pessoa para ver se consegue recuperar, né, a saúde daquela pessoa, começam a pesquisar questões de vacinas, a parte da preventiva também falam de isolamento social, distanciamento social, uso de máscaras, lavagem das mãos, bom, tudo isso daí que a gente já sabe de cor e salteado, porque a gente, em todo lugar que a gente vai, a gente precisa estar usando máscara, estar lavando as mãos, estar usando álcool gel. Então, aos poucos a gente vai descobrindo tudo isso, né? Mas assim, nenhuma dessas coisas, nem tanto na parte preventiva, nem tanto na parte de medicações ou de atitudes, nada disso garante 100% de certeza de um resultado. Então aí a gente volta um pouco naquela questão de Popper, né? Que ele falava assim, não é porque eu estou vendo todas as ovelhas que eu vejo são brancas que não podem haver ovelhas pretas, né, ou negras. Enfim, a mesma coisa acontece no caso dessa pandemia, nós não temos certeza de nada, né? Então, a ciência vai progredindo, estatisticamente, a gente vai tendo indicações do que vai acontecendo, o universo vai cada vez mais aumentando e nós vamos nos aproximando cada vez mais da verdade sobre o que é a pandemia. Mas a gente ainda não sabe, não consegue ter certeza de que já é possível ter uma lei universal, uma lei que sirva para todo mundo. Ou seja, se você usou máscara, você está livre, está isento, você não vai ser contaminado de jeito nenhum, tá certo? Não é possível afirmar isso. Pessoas vão usar máscara e vão ser contaminadas. Pessoas vão tomar vacina e vão ser contaminadas. Pessoas vão pegar a doença e vão simplesmente não desenvolver nenhum sintoma, outras vão morrer. Então, assim, não é possível determinar uma lei universal no caso da pandemia. É isso que é interessante do vínculo que tem a filosofia de Popper com o que a gente está vivendo nos dias de hoje, tá certo? Então, agora voltando um pouquinho naquela questão, naquela proposta do Descartes, né, quando ele falou, pessoal, olha, pelo menos uma vez na vida vocês têm que parar e pensar no seu cabedal de conhecimento, nas suas verdades, tá certo? Aquele reservatório de verdades que você tem.
uma vez na vida você tem que pegar e jogar ele fora. Falar assim, não, nada disso aqui, vou partir da premissa de que nada disso daqui seja verdade. O que eu posso fazer para buscar a verdade ou para ter certeza de que essas coisas que eu acredito como verdade são verdades, tá certo? E é justamente isso que eu gostaria de propor também como uma reflexão para essa nossa semana, desse nosso vídeo. Será que é viável? Será que é possível a gente fazer isso? A gente pensar por um momento nessa semana, será que aquilo que eu tenho como verdade, e agora não falando só no caso da pandemia, não, tá, pessoal? Falando em tudo aquilo que a gente acredita como verdade, tá? Seja na religião que a gente tem, seja em questões políticas, em questões ambientais, seja lá o que for a questão social, tá? Será que tudo aquilo que eu estou vendo como verdade é realmente a verdade? A reflexão dessa semana é a gente questionar as nossas verdades. E talvez até colocar como premissa que elas são ilusões. Em vez de serem verdades, que elas são ilusões. E aí a gente começar a questionar, peraí, da onde veio esse conhecimento que eu tenho como verdade? Qual a fonte? Qual a raiz? Como que eu cheguei à conclusão de que isso era uma verdade? Ou será que alguém impôs de alguma forma que aquilo era uma verdade? Ou será que eu mesmo me autoimpus que aquilo tinha que ser verdade? Necessariamente tinha que ser verdade. Então, esse é o desafio dessa semana que eu gostaria de propor a cada um de vocês, meus irmãos. Vamos pensar sobre o nosso reservatório de verdades. Vamos colocar o nosso reservatório de verdades como um reservatório de ilusões, para que a gente consiga realmente ver se aquilo que a gente está usando como alicerce para o nosso pensamento, para aquilo que a gente opina, para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente está gerando de novas teorias, de novas técnicas, de novas coisas para nós mesmos, estão com uma base sólida ou tem o risco de cair mais lá na frente. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, desejando a todos aí um excelente final de semana e gostaria muito de vê-los aqui novamente no próximo vídeo, tá? Se vocês curtiram aí o canal, dá aquele joinha iluminado, que vocês já sabem que tem aí no nosso YouTube. Se achar que deve compartilhar aí com seus amigos, fique à vontade para compartilhar. E se quiser ver o próximo vídeo aí que a gente deve estar fazendo nas próximas semanas, inscreve no canal e clica já o sininho, porque aí já recebe as notificações. Tá legal, pessoal? Grande abraço a todos. Valeu.